hoje, pela manhã, eu até coloquei um vídeo de convite lá no Facebook, para quem viu lá, falando que eu queria falar sobre uma reforma. Não a reforma protestante, não a reforma que a gente lê na história, mas uma reforma pessoal. E eu coloquei esse título, Reformando a Vida. E a minha intenção nessa manhã é falar para você que, onde quer que você esteja na sua vida agora, eu acho que o que eu vou falar é óbvio, mas é legal você pensar no que eu vou falar. Você sabia que você pode dar mais um passo para crescer hoje? A gente não pensa muito nisso, a gente acredita nisso, dá para ficar sempre melhor. A nossa vida sempre pode ficar melhor em qualquer área, mas nem sempre a gente pensa nisso. Eu queria olhar para isso hoje, junto com você, o que está acontecendo na sua vida, em algumas áreas ou em várias áreas, e perceber como ela pode melhorar. Outro título que a gente poderia dar a essa mensagem de hoje era essa: como melhorar um pouco mais, como dar o próximo passo de aprimoramento, de crescimento pessoal. Você gosta disso? Quantos se interessam por isso? Ou está bom como está, não precisa mudar nada, está legal? Quantos querem crescer um pouquinho mais? Eu digo amém. Falar para quem está do seu lado, é com a gente mesmo. Amém? Eu usei essa expressão porque eu pensei que para você melhorar, você tem que mudar. Não existe crescimento sem algum tipo de mudança. E toda mudança provoca algumas coisas que a gente está acostumado a ver e nem sempre são confortáveis. Uma mudança mesmo. O pastor Jason estava aqui semana passada falando que na história dele, nos anos dele de casado, mudou-se 66 vezes. Alguém decorou o número porque foi traumático mesmo, né? 66 mudanças de casa, de apartamento, de localidades. Quem é que já mudou mais do que isso aí? Levanta a sua mão. Mais do que 66 vezes? Não? Não, mas quem já mudou bastante? Igual eu, já fiz várias mudanças. Rafa, tanto quanto a gente era solteiro, depois de casado, muitas mudanças. E mudança é um negócio maravilhoso, né? Dá trabalho a beça. Mas outra coisa que é extremamente trabalhosa também é uma reforma. Você já fez uma reforma na sua casa? Você conseguiu sair um pouco? Ou então, enquanto você morava lá, vou mudar tudo, né? Vou mudar a cor da parede, vou mudar o piso, vou mudar as louças, os metais, isso, aquilo outro. Se você tiver bastante dinheiro, né? Você consegue? Se não, você faz como eu, você muda um cômodo por ano, né? Vamos mudar aquele cômodo e a gente consegue trocar isso, fazer um outro móvel aqui, mexer, quem sabe instalar alguma coisa nova. Quem sabe do que eu estou falando? Você já fez alguma reforma na sua casa, no seu apartamento? Legal. Eu queria que você trouxesse de volta esse sentimento agora. E falar de 3 coisas que eu acho que acontecem em toda e qualquer reforma que a gente realiza em casa. Principalmente quando se trata de coisas de obra, assim. Aqui na igreja a gente faz sempre muita obra. Aliás, a gente está fazendo uma pintura nova aqui na Geração Vida, que vai ficar muito bonito. Depois você pode olhar lá, está ficando bem legal. Tem sempre alguma coisa acontecendo. 3 coisas que acontecem numa reforma. Eu vou falar de cara para você e depois tentar aplicar isso para a nossa vida. 3 coisas que reforma é ou então não é. Primeira coisa, a reforma nunca é rápido. A gente queria que fosse, né? Eu já estou fazendo planos, a gente tem uma obra para fazer aqui na sala que a gente está usando para Start, que é essa sala do lado dessa parede aqui, que a gente vai também continuar utilizando como sala de aula, e esse espaço onde a gente leva os nossos visitantes e recebe eles com muito carinho lá, a gente vai deixar bem bonito. Algumas semanas daqui para frente eu vou mostrar para você o projeto, o visual que a gente vai fazer. E eu comecei a traçar tudo, eu falei, eu acho que a gente consegue fazer isso em 40 dias. Nunca é o que a gente planejou, né? Tem que botar um contrapiso, tem que colocar um piso novo, mas não é tanta coisa assim, não vai ter que fazer do zero, não vai ter que levantar a parede, o forro já está mais ou menos no lugar, só trocar a luminária, beleza, 40 dias. Não é. Eu queria que fosse, mas possivelmente vai ser em 80 dias, se tudo der certo, né? Então, quando você faz uma reforma, você sabe, não é da noite para o dia. Não é hoje eu planejei, já sei como é que vai ser e amanhã já está pronto. Dificilmente é em uma semana, 2, 3. Leva
tempo, e é importante demais reconhecer isso e respeitar esse processo. Então, se hoje a gente vai tratar disso, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que reformas levam tempo, inclusive reformas na nossa vida. A segunda coisa é que reforma faz uma bagunça. É ou não é? É ou não é? Faz muita bagunça. Quando a gente faz uma reforma, as coisas têm que sair do lugar. A gente tem que tirar algumas coisas, botar algumas coisas, sujar algumas coisas, para depois limpar. E ter o trabalho de recolocar, de reposicionar, de colocar coisas novas, né? Tirar algumas coisas velhas, reorganizar a localização das coisas. Não apenas dá trabalho, não apenas demora, faz uma bagunça. Então hoje, se você estiver disposto a fazer uma reforma na sua vida, não estranhe, porque vai ter que ter alguma bagunça. Ela faz parte do processo. Algumas mudanças desagradáveis, algumas dores que eu não queria sentir, algumas coisas que eu preferia nem mexer, mas que são importantes. E a terceira coisa que a reforma faz é que, em geral, quase que 100% das vezes, a gente fica feliz no final. A gente gosta do resultado. Era o que eu queria. Eu não queria como estava antes. Eu queria assim. Não está 100% como eu queria. Tem um detalhe aqui, sempre sobra alguma coisa para fazer depois, mas a gente fica feliz. Eu queria dizer para você também, se o seu desejo é deixar que Deus, com a sua ajuda, com o seu auxílio, faça uma reforma em algumas áreas da sua vida para o teu crescimento, para o teu aprimoramento. Pode levar algum tempo, pode ter alguma bagunça, mas no final você vai gostar dessa. Você vai ficar muito feliz. Amém? Eu não sei o que você vai fazer no final dessa mensagem, mas você pode fazer um favor para mim? Convida quem está do seu lado dizendo assim, pelo menos ouve, né? Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Alguém diz amém? Amém. Amém. Então vamos falar, eu vou falar rapidamente, porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, sobre você, especificamente. Antes de eu formar você no ventre, queria que você ouvisse isso. Deus fala isso para o profeta. Você sabia que é a mesma coisa para você? Ele não faz acepção de pessoas. Antes de eu formar você no ventre. Lê essa frase para você mesmo e perceba. Quem fez você foi Ele. Ele formou você no ventre da sua mãe. Eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, antes que você começasse a viver, a respirar e a andar e a enxergar, eu já tinha planos para você. Quantos creem nisso? Digam amém. Então a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que Deus moldou, Ele fez você de um jeito, Ele formou você desse jeito que você é, com a sua cara, com o seu jeito, com as suas particularidades. Ele formou com um propósito, com uma direção já específica. Agora, como qualquer pessoa normal, há momentos na nossa vida onde a gente pensa assim, do jeito que eu sou, nunca Deus vai poder me usar. Eu precisava ser assim, eu precisava ser assado, eu precisava crescer nisso. Então eu queria que você soubesse, em primeiro lugar, Ele já sabia disso quando Ele te formou. E Ele é capaz de pegar você onde você estiver e levar até onde Ele quiser te levar. Quantos estão prontos aí? Digam amém. Então eu queria falar, a gente falou isso alguns anos atrás, e eu lembrei que seria importante colocar esses ingredientes. As maneiras como Deus, né, o que Ele usa, que elementos Ele usa para que você enxergue a realidade de quem você é. Primeira coisa, Deus, Ele não deixa ninguém sem isso daqui. Todos nós temos direitos a dons espirituais. Ele derrama sobre a vida de cada pessoa. Lá em Coríntios diz assim, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. O que é esse dom? O dom espiritual na Bíblia vai falar de um monte de coisas que eu só conseguiria fazer e só consigo fazer se Ele me der. Eu não tenho em mim mesmo, nós não conseguimos essas coisas. A gente está falando de algo especial que é sobrenatural, que vem da parte de Deus. Pode ser o que você fala, pode ser o que você faz, pode ser algumas outras coisas, o que você sabe. A Bíblia fala sobre uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um discernimento. Seja o que for, é algo que Deus tem para cada um de nós, que nós não conseguiríamos nunca ter sozinhos, por nós mesmos.
Quem entendeu, diga amém. Eu vou caminhar rápido para a gente chegar onde eu quero. Depois a gente pode destrinchar isso um pouco mais. Segunda coisa que Deus deu a você, isso Ele deu aí, é bem seu, mas você precisa decifrar, é uma paixão. Existem coisas que eu e você amamos fazer. Por exemplo, eu tenho descoberto, né? Dentre muitas coisas que eu sei que eu gosto muito de fazer, tem algumas que eu posso até fazer bem feito, mas eu não gosto de fazer. André, faz isso aqui para mim, porque eu sei que você faz bem. Ok, não curto não, mas eu vou fazer, porque eu tenho algumas habilidades naquela área ali. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de coisas que eu gosto de fazer. Quando eu mencionei para você essa obra, né, essa reforma, eu tenho uma paixão envolvida ali. Eu não gosto da obra em si, da demora, das dificuldades, de todos os elementos, né? de às vezes pedir uma coisa e o prestador de serviço não entregar o que você esperava. Isso quase não acontece com a gente aqui no Brasil, mas a gente sabe que é uma realidade, e muitas vezes o tempo ser demorado, a gente chegar e achar, acontece às vezes isso comigo na igreja, eu chego, penso que já tem algumas coisas prontas, e não, pastor, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e fulano não veio, e aquilo. Essa parte eu não gosto, mas eu gosto muito de ver, né, o que aquilo pode se tornar. Então eu fico animado com certas obras que a gente faz. Tem uma paixão aqui dentro, e você também tem certas paixões dentro de você, coisas que você ama fazer, e que você gosta do resultado delas. Você sabe que produz algo bom, em geral, não apenas para você, mas para outras pessoas também. Para pensar. Você sabe, você consegue enxergar, você consegue identificar paixões ou uma paixão que Deus colocou no seu coração? Pode ser simples, pode ser pequena, mas ela é real e é importante você olhar para ela. Quem está acordado, diga amém. Terceira coisa, Deus deu sim, aí sim, habilidades. Não necessariamente algo que você gosta de fazer, mas você sabe fazer. E tem gente que é impressionante como tem habilidades para certas coisas que eu e você nunca iríamos conseguir fazer. Eu fico impressionado com o talento de certas pessoas. Eu sempre quis desenhar bem, nunca consegui. Algumas pessoas acham que eu desenho bem, mas eu engano elas muito bem. Eu faço 1 ou 2 desenhos legais e elas acham que eu desenho bem. Mas meu desenho é péssimo, eu não tenho noção de como você organiza ali as coisas no espaço. Como é que fala? Desproporcional. Eu faço as coisas sem muita proporção, não sei nada de perspectiva. Queria saber. Tem gente que, enquanto eu estou pregando, consegue desenhar a estrutura desse prédio aqui, com nos mínimos detalhes, com rabisco na mão, com papel e um lápis na mão. E é impressionante. Eu e você temos algumas habilidades específicas. E sabe o que é engraçado quando eu tenho uma habilidade? Que eu tenho, simplesmente eu tenho, e você também. Quando eu faço alguma coisa com facilidade, eu tenho a impressão que todo mundo faz. Todo mundo deve ser bom nisso porque eu sou. Não é verdade. Você é. Você recebeu essa habilidade. Pessoas que são fantásticas cozinhando. Pessoas que são fantásticas organizando. Pessoas que são incomparáveis numa determinada função bem específica. Lá em casa eu me gabo de ser a pessoa que melhor organiza o espaço no porta-mala. Né? Bota tudo aí, deixa que eu vou arrumar. E eu organizo. Você já viu um jogo que chama Tetris? Quem conhece o Tetris? Tetris são vários quadradinhos que você tem que encaixar no lugar certo. Eu sou mestre do Tetris no porta-mala. Eu pego tudo e organizo direitinho para que não sobre nenhum espaço. A gente organiza legal. Ontem a gente foi com alguns dos meus sobrinhos, primos do meu filho, na praia, e para voltar nós tínhamos que encaixar 7 pessoas dentro de um carro que não era muito grande. Quando todo mundo encaixou, eu falei, dava para botar mais um, tem um espaço livre aqui atrás, assim, mais ou menos nessa altura, que alguém poderia ir deitado, os outros segurando em cima, porque tem espaço. Brincadeira, mas eu gosto dessas coisas, é uma habilidade. Não estou dizendo que eu curto demais fazer isso, mas é uma habilidade. Quantos sabem que Deus tem uma habilidade? Você sabe fazer algumas coisas. Você sabia que tem pessoas que falam, eu não tenho nada. Eu não tenho nada disso, eu não tenho esse dom, não tenho essa paixão, essa habilidade. Eu queria que você soubesse hoje que você está sendo enganado, você está acreditando numa mentira. Deus deu isso a cada um de nós, sem exceção. Ele deu, né, a você coisas que chamam a sua atenção, chamam o seu interesse. Outras coisas não te interessam muito, mas essas são muito interessantes.
Outras são habilidades realmente naturais. Veja o que está escrito em Romanos 12: Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. ênfase no determinadas coisas. Você não vai fazer bem tudo que você queria fazer bem. Eu tenho uma frustração, estou abrindo meu coração aqui hoje, né? Tenho uma frustração, porque eu sou apaixonado por música, gosto demais, especialmente na igreja, eu sou doido com música, você sabe que a gente valoriza muito isso aqui. E eu já tentei compor músicas para cantar na igreja, que você nunca vai ver, de tão tristes que elas são feias demais, não chega a lugar nenhum. Pastor, o senhor está sendo modesto? Não estou não. É isso que eu estou falando, Deus deu habilidade para certas coisas, e eu preciso saber que para outras não. Então eu acho que eu ainda vou tentar algumas vezes, mas em algum momento eu preciso desistir disso, porque eu posso ter habilidade para outras coisas, assim como você também. Há pessoas que gostam muito de um ofício, gostam muito de uma atividade, mas se você não tiver a habilidade necessária, né, não adianta, você tem para outras coisas. Então, na igreja, por exemplo, existem muitas pessoas que gostariam de cantar, e muitas não têm tanta dificuldade, outras conseguem pelo menos ser afinadas, outras vão ter que ficar na iluminação, vão ter que ficar numa outra parte. Fica tranquilo, não fica chateado, você tem habilidades, e são mais específicas, e que alguém diga amém. Que os desafinados digam aleluia. Não precisa. Mas eu queria que você soubesse que você pode ser tudo o que Deus criou você para ser. Quando Deus cria com um propósito, é maravilhoso entender esse propósito e ser tudo o que Ele quer. Vai te deixar muito feliz no final. Em quarto lugar, a tua personalidade. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Personalidade é o que faz você distinto de todo mundo. A gente usa a expressão personalidade justamente para nos distinguir. É a minha personalidade, é como eu sou. Sim, você é semelhante em alguns traços a outras pessoas, mas não há ninguém igual a você. E Deus sabe que tinha que ser você do jeito que você é. Ele sabia direitinho o que Ele estava fazendo. E Deus usa, e é poderoso para usar qualquer tipo de personalidade, inclusive a minha e a sua, que alguém diga amém. E por fim, as suas experiências. Na verdade, teria outros que a gente poderia colocar aqui, né? As nossas associações, as pessoas com quem a gente anda junto, e outras coisas que Deus usa também para nos fazer crescer. Hoje eu trouxe essas, as suas experiências. O que já aconteceu contigo? O que já aconteceu de bom? O que já aconteceu de não tão bom? O que já aconteceu até de traumático? Que tragédia pode ter acontecido? Seja o que for, e a gente não gosta de pensar nesses termos. Parece que eu precisava ter passado por aquilo foi uma dor tão grande para chegar até aqui. Será que precisava? Não sei se precisava. Mas a Bíblia não vai dizer que tudo que acontece com você é bom, mas vai dizer que tudo coopera para o bem. Que todas as coisas juntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você, com as experiências que você já passou, você é preciosíssimo para servir a Deus e servir as pessoas. Pense um pouquinho só nisso, como isso é poderoso. A sua história de vida pode abençoar muita gente, mais do que você imagina. Eu caí já em erros que você deve ter caído também. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu não caí em alguns erros que alguém disse para mim que caiu. Essa pessoa caiu naquele problema e ela me ensinou alguma coisa e eu decidi, eu não preciso cair também. Eu não preciso sofrer isso também. Eu não preciso passar pela mesma situação. Às vezes nossos pais são essas pessoas, às vezes são outras pessoas. Claro, os pais são os que mais têm responsabilidade de instruir, de orientar. Filho, se você for por esse caminho, a escolha é sua. Mas eu queria que você soubesse que eu já passei por esse caminho e não é um bom final. A gente tem essa responsabilidade, mas a gente faz isso na igreja, a gente faz isso com amigos, a gente faz isso no casamento, a gente faz isso em vários níveis. As suas experiências
só para falar um pouquinho. Podem ajudar outras pessoas, mas pode ser muito mais do que isso. Quem está comigo aí, diga amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu falo de uma reforma na sua vida, eu queria que você lembrasse, leva tempo, faz bagunça, mas tem um resultado muito bom. E eu queria deixar para você esses pequenos elementos hoje sobre reformar a sua vida, reformando a vida. Como é que você pode começar isso? E o que eu vou falar hoje para você, talvez você só consiga pegar uma coisa, mas eu queria que você tivesse as outras em mente. Queria que você já planejasse, projetasse, se eu começar por aqui, eu posso chegar até ali. E eu vou tentar ser bem rápido aqui, mas deixar pelo menos essa marca hoje no seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo fale bem mais profundo do que eu conseguiria. Primeira maneira é que você precisa descobrir quem você é. Como eu disse para você, você consegue fazer isso com esses elementos, começando a olhar para como Deus fez você. Se você acredita naquele versículo que foi Deus que formou você, e que Ele já tinha um plano para você, para pensar. Eu já ouvi crentes falando isso para mim pelo menos algumas centenas de vezes. André, Deus tem um plano para a sua vida. Mas você sabia que tem muita gente que nunca ouviu? Talvez tenha gente sentada aqui que ouviu isso e nem lembra. Mas é tão importante saber, Deus tem um plano para mim. Se você acreditar nisso, essa deve ser a sua missão número 1. Depois de reconhecer a Jesus, descobrir quem você é. Descobrir quem você é nele. Porque senão você vai viver uma outra vida que Ele não tinha para você. Enquanto você não começar a viver com base no propósito que Deus tem para você, você vai viver frustrado. Enquanto você não começar a viver com base no propósito que Deus tinha ou tem para você, a sua vida não vai te trazer satisfação. É como tentar encaixar um quadrado onde só cabe um triângulo. Imagina passar a vida inteira tentando encaixar um quadrado onde só cabe um triângulo. Imagina passar a vida inteira tentando fazer, ser, acontecer o que não vai acontecer. Mas foi isso que me ensinaram. É o que eu sempre achei que seria. Não. Deus é que tem esse plano para você. Não. Deixa eu refazer essa frase. Sim, você tem um plano para a sua vida. Sim, a sua família tinha, os seus pais tinham ou têm um plano para a sua vida. Sim, as pessoas têm um monte de coisa que elas querem que você faça. Sim. E o diabo também tem um plano para a nossa vida. A gente não gosta de pensar nisso, mas ele tem um plano bem planejado. Mas eu preciso olhar para o plano que Deus tem para a minha vida. É aí que eu começo a encontrar propósito. Amém? Como é que você descobre quem você é? Eu vou falar uma coisa que, em geral, contradiz o que eu sempre prego para você. Mas é legal você observar dessa maneira. Você descobre quem você é através de observar o seu próprio passado. De observar o que já aconteceu com você até hoje. De observar justamente as experiências que você já teve. O que já aconteceu contigo? Uma das chaves para saber qual é a vontade de Deus para o seu futuro é observar onde você estava e até onde Ele trouxe você. Deus é um Deus de progresso contínuo. Deus é um Deus que a sua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Nunca para de crescer. Deixa eu falar isso para você e agarra com o teu coração isso. Nunca Deus quer que você pare de crescer. Deixa eu falar de novo para ver se encaixa aí no teu espírito. Deus não quer que você pare de crescer nunca. Sempre tem um lugar para você ir, sempre tem mais um passo a ser dado, sempre tem uma conquista que ainda não aconteceu. E deixa eu falar, se você topar o que eu vou falar agora, eu acho que o Espírito pode encher o seu coração disso, mas é só para os corajosos. Deus quer que você faça coisas que você nunca pensou em fazer na sua vida. Ele quer te desafiar a fazer coisas que você acha que você não é capaz de fazer. Leia a sua Bíblia, não é o que Ele faz o tempo todo. Por que vai ser diferente com você? Por que vai ser diferente comigo? Ele vai nos sugerir algumas coisas, vai falar, não, eu não consigo, eu não tenho o que é necessário, eu não sou capaz, eu nem sei se eu quero. E assim a gente perde coisas tremendas que Ele tinha para nós. Ou, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu topo. O que o Senhor me mandar, eu quero fazer.
Quantos estão caminhando com Jesus há algum tempo aí? Diga amém. Deus tem trabalhado na sua vida desde que você nasceu. Você sabia disso? Ele já foi plantando algumas coisas em você desde cedo. Ele colocou em você coisas que você nem sabia que tinha sido Ele que colocou. Interesses e aptidões, aquela paixão, algumas habilidades. Quando você começa a examinar o seu passado, eu conheço, de vez em quando eu topo com algumas pessoas, e a pessoa conta para mim uma parte do seu passado que não tem mais nada a ver com ela hoje, mas que era boa. Eu conversei com alguém há pouco tempo atrás que tocava piano profissionalmente. Eu falei, você não toca mais? Não. Por quê? Tocar piano não é pecado. É bom, pode até ser útil para o reino. Não, mas faz parte da minha história. Então, comece a olhar um pouquinho para o crescimento que você já teve, né, e perceber como é que isso pode ser útil hoje. Examinar o caminho que você fez, o passado, é olhar por onde você passou. Eu não estou falando para você olhar para trás, para as coisas ruins que aconteceram apenas, a não ser que elas te ajudem em algum nível. Mas a Bíblia fala que a gente deve até esquecer o passado e olhar para frente. Eu estou pedindo para que você faça uma análise de até onde Deus trouxe você. Há algo de poderoso quando você olha, eu sei onde eu estava, e eu sei onde eu estou. Eu sei o que Deus fez durante essa minha trajetória. Você lembra dos seus primeiros 10 anos de vida? De 0 a 10, alguma coisa? Você lembra depois de 11 a 20? E alguns ainda estão aqui nessa fase. Mas permita-me continuar. De 21 a 30. Quando você para pensar nessas fases, você sabe que cada uma delas tem coisas específicas, tem interesses específicos, tem algumas coisas que a gente se concentra mais em fazer. E eu agora com meus 46, que eu estou fazendo amanhã, não faço quase nada do que eu fazia com 30 e poucos. Quando começou aqui na igreja. Faço bem diferente, muita coisa. Algumas poucas a gente mantém. Mas se você começasse a analisar o que teve de bom em cada uma dessas fases da sua vida, você vai ter uma resposta interessante do que Deus fez. De onde Ele foi pegando você e levando para o próximo nível, para a próxima fase. Para pensar um pouquinho nisso. O que você fez de bom? O que você fez que você gostou? O que você fez que teve resultado? O que você fez que você não gostou? O que você fez que não deu certo e você acha que não deve nunca tentar de novo, porque nunca vai dar certo? Quando a gente observa essas coisas, nós começamos a entender como Deus nos fez. Em segundo lugar, não li esse versículo é legal, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá uma satisfação pessoal de uma obra bem feita. E não precisará se comparar com outra pessoa. Legal? Isso aí é para gente madura, né? Quem chega nesse ponto, não se compara, não é fácil. Não sei se foi durante o louvor, agora que isso veio no meu coração, né? Dessa questão de que a gente se sentir completo nele, é maravilhoso, mas não é uma tarefa tão simples. Em segundo lugar, você reforma a sua vida descobrindo quem você é através de observar o seu passado e através de experimentar, não apenas uma coisa, mas em várias atividades diferentes. Estou falando de algo muito prático. O que você já fez até hoje? O que você não fez? A gente às vezes se nega a isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui já fizeram aquele teste vocacional? Levanta sua mão. Eu não estou levantando, mas eu nunca fiz. Levanta assim. Algum teste de aptidão? Levanta sua mão. Legal. Poucas pessoas. Eu não sei se quem não levantou pensou, eu queria ter feito. Eu acho que é legal para apontar, sim, para algumas direções. É engraçado porque outra vez, acho que foi meu filho que eu vi, a gente viu fazendo algum teste, e no final o resultado a gente concordou exatamente, parece muito com ele, parece muito com o que ele faria. Eu acho que quando você faz um teste desse, dificilmente você sai surpreso, pensando, meu Deus, nunca pensei, né? Aqui, eu sempre achei que eu ia fazer dança, mas está dizendo que eu vou ser agrônomo, não estou entendendo. Não faz muito sentido. Não, em geral a gente não tem muita surpresa.
mas eu acredito que nada se compara à sua experiência. Eu acho que você testa a sua aptidão na prática. Quando você faz algumas coisas e descobre, eu sou bom nisso aqui. Não, eu não presto para isso aqui de jeito nenhum. A gente, quando faz o convite, às vezes aqui na igreja, para você, desculpa, deixa eu arrumar aqui, para você se envolver no ministério, um dos mais importantes e extremamente urgentes, que a gente precisa de gente, é o ministério infantil. Trabalhar com as crianças em algum nível, ou dando aula, ou ajudando, ou apoiando, ou sendo inspetor aqui do lado de fora, tem um monte de coisa. É uma gama grande de opções. Há pessoas que falam, eu acho que eu não sou bom com crianças, mas você nunca foi lá. Você nunca fez esse teste. Porque eu conheço sim, gente que dizia, isso não é para mim, e quando começou ficou apaixonado. A não ser que você tenha medo de ficar apaixonado, né? Eu não vou lá porque eu posso ficar apaixonado e aí já era. Não, deixa Deus dirigir você. Quem está acordado, diga aleluia. Aproveite as oportunidades que aparecerem. Pastor, você está falando ministerialmente? Estou, mas profissionalmente também. Tem pessoas que também eu e você conhecemos que estão num lugar que nunca sonharam estar, porque aceitaram uma proposta que jamais acharam que poderiam aceitar e cumprir. Como é que você descobriu que você é bom nisso? Só depois que eu comecei a fazer. Mas poderia nunca ter feito. Eu acho que pode ser que não seja para todo mundo, mas há pessoas que estão aqui que talvez o Espírito dirija. E fala, está vendo? Aquele desafio era para você. Não era para você deixar para lá, não era para você descartar. Poderia ter sido uma porta que você entrou e poderia ser, né, um sucesso na sua vida, poderia ser de progresso. Não, André, eu vou começar quando Deus me dirigir. Eu gosto dessa expressão, eu não gosto de fazer nada sem a direção de Deus, mas no que diz respeito a trabalho, a ministério, deixa eu te falar, você nunca consegue dirigir um carro que está estacionado. Já tentou? O carro está estacionado, parado. Se Deus quiser dirigir, ele está parado. Você não consegue fazer muito, senão rodar um pouquinho o volante, mas ele fica parado. É quando o carro está em movimento, ele está em algum tipo de ação, ou seja, quando você está ocupado em alguma coisa. Eu falo isso com uma certeza imensa no meu coração. Eu vejo isso quase todo dia. São as pessoas ocupadas que Deus mais tem usado. São as pessoas que já estão caminhando em alguma direção. São as pessoas que se dispuseram a fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas se colocaram à disposição dele. E ele começa a dizer, você, eu quero aqui. Mas ele não faz isso em geral com quem está parado. Você vai ver raramente Deus, ou quase nunca Deus, chamando um homem ou uma mulher na Bíblia, e ele estava sem fazer nada. Não, podia estar fazendo alguma coisa até errada, mas estava fazendo alguma coisa. Lembra de Gideão? Gideão não estava fazendo nada errado, mas as motivações dele eram medo, desespero, pavor, estava se escondendo, mas estava trabalhando. Estava ocupado num trabalho. Interessante. E Deus vai lá e fala, eu quero você para um trabalho diferente. Então não espere, né, um impulso, uma direção que talvez nunca vai acontecer. Ou então use um culto como esse para dizer, Deus está me dirigindo, Deus está me impulsionando. Eu acredito que Deus vai mostrar coisas a você enquanto você estiver ativo, enquanto você estiver funcionando. Quantas vezes eu ouvi essa frase, eu nunca achei que eu fosse capacitado, até que eu comecei a fazer. Eu sou uma dessas pessoas. De verdade. Ensinar é algo que eu gosto muito de fazer, tenho paixão, e Deus tem me dado alguma habilidade para fazer, seja na escola bíblica, seja nos cultos. É algo que eu nunca achei que poderia fazer. Nunca. Até o dia que Deus começou a mostrar que Ele faz através de mim. Amém, queridos? O que é importante que você saiba é quem você é. Muitas vezes é percebida pelas outras pessoas antes de você mesmo perceber. A sua capacidade de fazer algumas coisas, às vezes são os outros que olham e percebem, antes de você perceber. Porque quando você é naturalmente bom em alguma coisa, como eu disse para você, você acredita que todo mundo é também. Quando alguém elogia você, dizendo, você faz isso aqui muito bem, você precisa parar e olhar para isso.
porque aparentemente outras pessoas não fazem tão bem. O Rodrigão, de vez em quando, sobe aqui e faz uma crítica que vai direto em cima de mim, ele não sabe disso. Ele fala assim: tem gente que é tão específica que arruma as roupas por cor. Eu faço isso, Digão. Minhas camisas são arrumadas por cor. Não vou perguntar se você faz também, não. Ele fala: tem gente, ele nem sabe o que eu faço, né? Arruma as camisas por cor. E cada um tem os seus motivos para fazer isso, né? Eu durante muito tempo não fiz, mas hoje eu gosto de fazer, porque eu acho que eu estou ficando velho, deve ser isso. E ali existe alguma coisa embutida que a gente vai percebendo assim: por que para mim isso é importante? Eu descobri que eu ganho tempo, eu gosto de abrir o armário e ter um pouco mais de clareza do que eu quero, do que eu não quero. Para algumas pessoas, elas enxergam facilmente no meio da organização que fizeram. Para mim não, é mais fácil quando eu separo em pedaços. Você sabe como é que é? Cada um de nós é feito de um jeito e Deus sabe como é que é. E essa descoberta é ainda mais rápida no ambiente da família e da igreja local. Eu queria que você soubesse, se você está envolvido nessa igreja, já deve ter gente, se você deixar, que está observando você e percebendo que existe algo ali. Tem gente que hoje está envolvida no ministério aqui na igreja, em ministérios, que a gente percebeu uma coisa fantástica nessas pessoas. Simples demais. Elas vêm à igreja, elas frequentam, elas estão sempre aí. E a gente daqui a pouco começa a observar um pouco mais, e a gente às vezes se pega conversando: você viu, fulano, aquele casal, está chegando sempre mais cedo. Está desejoso de ajudar, interessante. Tem gente que se coloca à disposição de servir, apareceu uma oportunidade, não aparece muito, está lá quietinho, mas a gente começa a observar: tem algo ali, simplesmente porque começou a se movimentar. Primeira coisa, descubra quem você é. Segunda coisa, aceite quem você é. Muita gente rejeita o plano de Deus. Muita gente rejeita o que Deus escolheu que elas fossem. Muita gente vai passar a vida inteira tentando ser algo que não é, e depois não sabe por que está infeliz e insatisfeito. Deus fez você como Ele queria que você fosse. Amém? E você não faz ideia de como você é precioso para Ele e para nós. Do jeito que você é, com as características que Ele colocou em você. Duas armadilhas: comparação e conformismo. A gente tem uma série aqui sobre comparação. Sabe o que acontece quando você se compara a outra pessoa? E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de escapar. Todo mundo cai nessa armadilha, até sem querer. Quando você se compara das duas, uma: ou você se acha melhor do que o outro, e você cai no pecado do orgulho. Isso não é bom, é feio demais. Ou você se acha inferior. Isso te desanima, te deixa frustrado, te impede de continuar. Deixa eu abrir meu coração mais uma vez, né? Como pastor, você acha que eu também não sou tentado nessa área? Quando eu vejo outras igrejas locais, outros pastores funcionando muito bem, já estão quilômetros à frente, tem uma organização melhor, tem uma estrutura, tem alguns ministérios que eu queria tanto ter. É natural, dentro de mim, que ninguém fica sabendo, mas lá dentro de mim que eu fico pensando: será que eu vou conseguir um dia ser assim? Será que eu deveria ir nessa direção? Por que Deus não me abençoa desse jeito? E eu não verbalizo nada disso, mas eu estou quase caindo numa armadilha, para ficar frustrado, para ficar triste, para ficar pensando: eu não sei nem se Deus realmente me chamou, eu não sei nem se Ele pode realmente me usar. Ou então eu posso olhar para outras igrejas e outros pastores que estão ainda caminhando, que estão ainda começando, que estão às vezes falhando numa coisa que a gente falhou lá atrás, e eu penso: graças a Deus a gente não passa mais por isso. Mas eu posso cair numa armadilha de me comparar e me colocar numa posição de orgulho e começar a contar algumas vantagens. Não, lá na igreja você tem que ver como é que é a música lá da igreja, você tem que ver como é que é o ministério, né? Esse e aquele outro. Das duas opções, tanto de um lado tem uma vala, como do outro também, você tem que andar no meio disso. Deus fez você do jeito que você é, deu a você o que Ele deu,
Ele nunca disse para você se comparar com outra pessoa. Ele pode usar pessoas para inspirar você. Ele pode usar pessoas para você olhar e falar, opa, daria um bom exemplo. Mas se você for se comparar, você vai cair de um lado ou do outro. E conformismo é quando você é roubado da sua personalidade. Deus te fez de um jeito único, né? Quando você se conforma pensando assim, eu não tenho opção mesmo, Deus me fez, então eu vou aceitar, mas não é nem aceitar, é se conformar, se colocar numa forma, e Deus sempre, deixa eu te falar, o que Ele está fazendo para você, está em constante mudança, Ele está transformando você dia após dia. O que Ele tem para mim e para você é um crescimento de glória em glória. Amém, igreja? Deixa eu terminar. Isso, quando você permite comparação e conformismo, isso pode destruir o plano que Deus tinha para você. Olha essa frase. Você rejeita o seu Criador quando rejeita como Ele criou você. Romanos capítulo 9, verso 20. Quem são vocês para criticarem a Deus? A coisa feita, diria aquele que a fez, por que você me fez desse jeito? Sim, a gente faz isso. A gente às vezes faz essa pergunta a Ele. Por que o Senhor me fez assim? Mas o escritor Paulo está escrevendo ao Romanos dizendo, isso é um absurdo. Ninguém deveria fazer essa pergunta. Todos deveríamos reconhecer Ele como muito maior, como muito superior, como quem sabe o que está fazendo. E dizer, Senhor, melhor do que o Senhor, quem poderia? Só o Senhor poderia me fazer, e só o Senhor sabia exatamente como me fazer. Amém, queridos? Ele é o seu bom pastor que cuida das suas ovelhas. Eu hoje, nessa posição de pastor de igreja local, amo muito você, e meu desejo é encorajar você, para que você faça essa pergunta, para que você passe algum tempo se perguntando, o que eu faço bem? Ou então, o que eu gostaria de fazer bem, e eu posso caminhar nessa direção? Passe menos tempo, preste atenção, passe menos tempo pensando o que eu faço de errado, o que eu faço que é ruim. Foque muito mais naquilo que Deus fez você para fazer. Existe uma área onde muitos de nós lutamos, que é na questão da nossa hereditariedade, de que nós herdamos dos nossos pais. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu duvido que isso encerre a questão, mas é tão importante que você ouça mais uma vez. Você pode não acreditar, mas Deus soberanamente escolheu os seus pais. Vou repetir. Soberano significa que Ele estava na única posição, ou na posição única de alguém que pode fazer isso. Ele escolheu os seus pais. Por quê? Porque só eles tinham o DNA perfeito para fazer você. Não seria de outra maneira. Aceitar a sua hereditariedade é parte dessa descoberta do propósito de Deus na nossa vida. Mas eu sou assim, eu sou assado, eu nasci com esse problema, eu nasci com esse defeito, eu nasci assim, daquele jeito, eu sou dessa cor, eu sou desse gênero, eu tenho questões assim na minha vida. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida, mas começa a partir do fato de que você crê que foi Ele quem criou você. Nunca a gente ouviu falar tanto de gente deprimida, depressão é epidêmico, é uma epidemia, a gente ouve falar o tempo todo. Você sabe qual é um dos motivos? Número 1, escondidinhos lá, as pessoas estão confusas em relação à sua própria identidade. Nós estamos ouvindo, e as escolas estão ensinando aos nossos filhos, e as cartilhas e a rede social estão dizendo para você que você precisa sentir alguma coisa para se identificar de algum jeito. Eu me identifico desse jeito, eu me identifico assim, eu me identifico. Nem começou a entender o que é identidade. Existe uma identidade que Deus já colocou em você. Ao invés de ficar com o seu discurso dizendo eu me identifico dessa maneira, por que você não aceita a obra que Deus fez, está fazendo em você e quer fazer através da sua vida? Quem está vivo aí? Fala para quem está perto de você, Deus tem um plano para você.
Mas você sabia que as pessoas também têm? Você tem que decidir qual plano que você vai seguir. O que eu vou falar agora pode ser bem específico, não para todos, mas para alguns, ou talvez para muitos. Para de assumir um papel, para de aceitar uma missão que não foi designada para você. Isso aqui dava para ir tão longe com isso, porque eu vejo pessoas sofrendo demais por isso. Não dá para a gente ir tão longe assim hoje, a gente vai ter que fazer isso em outro dia, mas só para ilustrar, reconheça quem você é. Por exemplo, se você é pai, quantos são pais, homens? Digam, eu. É isso que você é. Você não é filho do seu filho, você não é avô do seu filho, você não é mãe do seu filho, mas você precisa assumir que você é pai. Quantas mães tem aqui? Digo amém. Amém. Mesma coisa. Tá realimentando direto aqui, viu? Pode tirar um pouquinho. É simples e ao mesmo tempo difícil de executar, mas descubra quem você é, quem Deus fez. Não aceite uma missão que não é sua. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então tá. Então aceita. Você vai ver que resultado vai ter. Desculpa jogar essa bomba, a gente vai ter que falar disso em outro dia. Mas peça a Deus para mostrar a você exatamente isso, Senhor. Qual é a missão que eu tenho? Porque as pessoas têm um monte de missão para nós. É possível que tenha gente que está cuidando de certas coisas que não era para você estar cuidando, era a missão de outra pessoa. Mas você acabou aceitando, porque você é compassivo, porque você é paciente, porque você ama muito e você acha que está ajudando. Não me interprete mal, eu sou 100% a favor de que nós sejamos abençoadores. Mas aí você para de viver a vida que Deus tinha para você para viver uma outra missão. Foque primeiro no que Deus tem para você. Estenda o seu braço até onde você puder para ajudar, para abençoar, mas sem sair da identidade que Ele te deu. E que alguém diga amém. As pessoas frequentemente vão ter uma visão distorcida de quem nós realmente somos. A maneira como as pessoas julgam você, como eu disse para você, as pessoas até conseguem perceber talento em você antes de você. Mas muitas vezes olham para você e não enxergam quem você é e quem você pode ser. Você sabia que eu não seria pastor dessa igreja? Aí eu falo isso com muita liberdade. O meu pai, que é o bispo, na época, ele não falava com essas palavras, mas era bem óbvio que ele não acreditava que eu estava nessa posição, que eu poderia ser. E eu acho que nem eu acreditava. Eu ia ser pastor auxiliar, aqui, estava ótimo, estou feliz. Mas por pressão das circunstâncias, o meu pai precisou permanecer em bom sucesso, não tinha um outro para cá, eu já estava aqui, de alguma maneira ajudando, e ele usou a seguinte expressão: André, vai ficando. Estou aqui. Fiquei. Né? André, prega para mim domingo que eu não vou poder. Tá bom, pai. Cheio de má intenção no coração. Deixa comigo. E Deus já tinha me dado uma paixão muito grande por essa igreja antes dela começar. Eu não sabia o que isso iria se tornar, mas eu acho que eu não era a primeira opção, eu não era, né, o primeiro candidato. O André vai ser pastor. Não mesmo. Porque às vezes as pessoas não enxergam, e tudo bem, ninguém é obrigado a enxergar. Mas você precisa observar desse teu ponto de vista. Só porque alguém disse algo para você, ou enxergou você de uma certa maneira, peraí, e o que Deus acha disso? A gente fica surpreso como as coisas se desenrolam. Você não leva o menor jeito para compositor. Se eu ouvisse isso, eu ia dizer, é verdade. Mas quem ouviu isso foi Beethoven, do seu professor de música. Não leva o menor jeito para compositor. Você é tão burro, jamais vai aprender alguma coisa, disse o professor de Thomas Edison. Você jamais será bom em matemática, está reprovado. Professor de matemática de Albert Einstein. Esse cara agora, ele foi despedido do seu emprego em um jornal
porque eles disseram, ele não tem a menor criatividade. Walt Disney. E a gente ouve as pessoas, e muitas vezes a gente acredita no que elas falam. Cuidado para não ouvir as pessoas erradas, comece a ouvir o que Deus diz a teu respeito. Amém? Entretanto, cada um continue vivendo a condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Daqui a alguns minutinhos você vai para casa, eu prometo. Mas deixa esse versículo meio que encharcar o teu coração hoje. Quantos adolescentes tem aqui? Digo amém. Amém. Um pouquinho mais de força. Só os adolescentes. 1, 2, 3 e... Okay. Dá uma lida. Porque eu penso em vocês, quando eu leio isso aqui. Penso dessa. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. E cada um de nós precisa deixar Deus falar o nosso coração. Como é que a gente pode fazer essa reforma na nossa vida? Primeiro eu falei para você identificar, depois eu falei para você aceitar. Agora que você aceitou, começa a dizer que isso é bom. Valoriza quem você é. Veja Eclesiastes, aceitar o seu destino e aproveitar aquilo que ganha, isso é sem dúvida um presente de Deus. A pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás arrependido da vida, que é o nosso sonho, porque Deus lhe deu alegria. Você sabia que Deus quer que você curta a vida? Alguém diz amém? E Ele quer que você curta quem você é, porque Ele fez você único, lindo, maravilhoso, e Ele deseja que você aceite o que Ele fez. Ele não quer que você seja outra pessoa, Ele quer que você seja você. Olha como Ele coloca, é Deus que está operando em vocês, ajudando-os a desejar, obedecer-lhe, o querer, e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer, o realizar. Olha na versão amplificada, é Deus que está trabalhando em você, energizando e criando em você o poder e o desejo de se dispor e de trabalhar para o seu bom prazer e satisfação e deleite. É Deus que está colocando essa energia dentro de você, para a coisa funcionar, para você ficar feliz no final. A gente quer tanto isso, espremendo tudo que você quer agora, é isso que você quer. Você quer realização, você quer ficar feliz no final. 3 resultados de aceitar e valorizar quem você é, como Deus fez você. Primeiro, você vai se sentir exatamente assim, energizado. Você se sente entusiasmado, empolgado. A gente se sente assim às vezes, né? Às vezes não. Mas quando você começa a entender e aceita e valoriza como Deus fez você, isso é muito mais frequente. Você acorda pensando assim, o que Deus quer para mim hoje? E você está animado com o processo. Não estou falando de uma energia física, mas é se sentir vivo por dentro. Porque você sabe que você está fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer, que você está no meio da sua razão de existir. Foi assim que Ele fez você. Segundo, você aumenta a sua confiança, que é uma das coisas mais importantes para um filho de Deus. Aumentar a sua confiança. Você vai aumentar a sua confiança em você mesmo, você vai aumentar a sua confiança em Deus. Por quê? Porque você está sendo quem Ele quer que você seja. Amém? E finalmente, você terá um sentimento de satisfação e vai perceber significado na sua vida. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer elevar você para o que Ele chama de vida abundante, que precisa ser motivada pelo seu plano. Então, como é que você pode maximizar esse teu potencial? Chegar, né, no que a gente está chamando de fazer essa reforma, como eu falei, talvez você tenha que começar lá no início, simplesmente descobrir quem você é. Depois, aceitar quem você é. Por fim, valorizar quem você é e desenvolver, sim, o seu potencial. Deus plantou algo em você. Enquanto a gente estava aqui no iniciozinho, eu estou terminando mesmo, não sei se eu estou, acho que sim. Eu falei algo que eu acho que era de Deus, de todo o meu coração. Você pode julgar, que Deus vai fazer, vai chamar você a fazer coisas que você nunca sonhou. Eu acredito demais nisso, porque eu vejo isso acontecer e não acho que é tão sobrenatural. Mas aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente aqui. A gente está fazendo coisa que a gente nunca sonhou. Por exemplo, há livros que ainda vão ser escritos.
há canções que ainda vão ser compostas, há obras que ainda serão realizadas, construções, obras no interior das pessoas. Tem gente que vai ser seriamente afetada por causa de uma palavra que você vai dizer, e ela vai ser muito boa. Vai ser uma palavra boa, uma palavra de bênção que vai afetar pessoas para sempre. Mas não aconteceu ainda. Por quê? Porque está lá dentro de você. É uma semente, é um potencial. Potencial significa ainda não aconteceu. Você já viu nesse nosso envelope novo que a gente botou assim? É uma semente. A sua oferta é uma semente. Você já viu uma semente? Ela não é nada além de uma coisa muito pequenininha, mas ali dentro, o que contém ali dentro é absurdamente grande. O potencial é algo muito grande. Quando você oferta, o potencial disso é muito grande. Quando você oferta a sua vida, quando você oferta o seu talento, quando você oferta o seu tempo, é uma semente, é um potencial muito grande. E se você tem algum talento, comece a usar. Porque é igual músculo, vai crescendo à medida que você usa. Mantenha a vida viva, a chama e o dom de Deus que está em você. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente. Tudo bem, gente? Transmitindo aos outros, olha que expressão interessante, as muitas espécies de bênçãos de Deus. Como Ele pode abençoar você? O que pode impedir que você seja quem Deus quer que você seja? Lembra da parábola dos talentos? O cara recebeu algo do seu Senhor, era para usar, mas eu tive medo e escondi o talento. Essa última pergunta, por que eu devo progredir na minha vida? Por que você deve dar mais um passo? Na parábola dos talentos, no final da história, o Senhor volta para prestar contas. O que você fez com o que eu coloquei na sua mão? O que você fez com o que eu confiei a você? O que você fez? Não com o que você achava que era seu, com o que você sabe que foi eu que te dei. O que você fez? Por que eu devo progredir em minha vida? Porque eu devo prestar contas àquele que me fez. Vamos ficar de pé? Vamos orar. A coisa mais importante que vai acontecer com você em toda a sua vida é conhecer Jesus. Começar um relacionamento com Ele. A segunda coisa mais importante é descobrir como você é precioso. Como Ele te formou e para que propósito. Tem de tudo aqui, gente. Eu já fui assombrado por essa expressão durante anos e anos da minha vida. Eu já ouvi pelo menos uns 20 pregadores subirem no púlpito e falar assim: olha, enquanto você não viver o propósito de Deus na sua vida, você nunca vai viver de verdade. A sua vida não vai ter acontecido. E, sei lá, por quanto tempo eu fiquei orando, dizendo: Senhor, me mostra, me diz, eu preciso saber. E se eu disser para você, no dia que eu fui ordenado para o ministério, ali ficou claro para mim o propósito. Não é verdade, não é verdade. Não ficou claro para mim. Não é apenas ser ordenado, não é apenas compor agora um ministério. Quando finalmente essa igreja foi inaugurada e eu descobri que eu ia ter que ser o pastor dessa igreja local, pelo tempo que Deus quiser que eu seja, ali então eu não tive visão clara de que esse era o propósito. Ela vai ficando cada vez mais clara. Hoje no meu coração pulsa essa expressão: ajudar pessoas a terem um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus. Isso completa para mim muito bem o propósito. Mas se eu disser para você que ele está 100% claro, não está. A gente está com projetos para o final desse ano, para o ano que vem, para o outro, que talvez comece a clarear um pouco mais. O propósito que Deus colocou no meu coração
se eu posso influenciar a vida de alguém, se eu posso abençoar a vida de alguém, através da igreja, mas talvez vai ficando cada vez mais claro, mas eu queria que você soubesse disso. Não fique assombrado, não fique desesperado pensando, ai meu Deus do céu, eu não quero passar a vida inteira e não ser quem eu tinha que ser. Só dá o próximo passo, deixa com Ele. Você não vai cumprir nada se você ficar parado. Faça alguma coisa. Se hoje você disser, André, eu quero ingressar em algum ministério da igreja, frequentemente pessoas vêm falar comigo, eu quero ajudar, eu quero servir. E se você ouviu dizendo assim, pode servir onde você quer servir, pode ir lá. E não foi suficiente, faça alguma coisa você, procure liderança. Na saída a gente vai deixar um cartãozinho, para quem quiser pegar tem um cartãozinho lá. Você vai ver que está escrito assim, tô dentro. Para quem quiser mesmo entrar. E atrás a gente pergunta assim, você quer servir em qual área? E tem lá várias áreas. A gente precisa muito de ajuda, muito. A gente precisa de centenas de pessoas ajudando nessa igreja. Ajudando crianças, ajudando adolescentes, ajudando nos ministérios que exigem um treinamento para técnica, áudio, visual, câmera. Precisa muito de gente. Ah, mas eu não sei fazer. A gente te ajuda a descobrir. Precisa muito de gente com essa camiseta aí do Start, servindo outras pessoas. A gente precisa de muita gente. E outras áreas também. Se você desejar, pegue esse cartãozinho, preencha, entregue para uma das nossas lideranças, entregue no balcão, entregue para a liderança, melhor ainda, né, daquele ministério, e sirva. Eu não estou aqui fazendo esse apelo com um sentimento distorcido, errado. Não, a gente está muito bem, a gente está muito feliz. Mas sim, se a gente quiser crescer, a gente precisa de todo tipo de ajuda. Mas você sabe, no final das contas, não sou eu que sou beneficiado, você é beneficiado. Sua vida é abençoada. Satisfação é o que Deus tem para mim e para você. Amém? As conquistas mais fantásticas da nossa história, pensa em qualquer uma, seja na medicina, seja na arquitetura, seja na tecnologia, seja na teologia, ou em qualquer outra área, foi realizada por homens e mulheres que receberam o dom de Deus, fizeram um bom uso do que Ele colocou nelas. E as maiores destruições que nós já vimos foi realizada por gente que ignorou completamente o que Deus tinha colocado nelas. Feche os seus olhos e, quem sabe, dedique mais uma vez ao Senhor os seus talentos, os seus dons, o que você recebeu deles. Diga, Senhor, eu quero devolver a Ti. Porque aqui nessa igreja, nessa manhã, tem gente incrivelmente talentosa, que recebeu um dom de Deus. Não use só para si mesmo o talento que Deus te deu. Se você está se perguntando por que não há satisfação, por que não há realização, talvez essa seja a resposta. Você foi feito para servir. Mais do que em qualquer lugar no reino de Deus. Eu não estou falando apenas da igreja local, aonde Ele te colocar. Pai, muito obrigado por essa manhã.